Olá pessoal, meu nome é Lívia Mayra Andrade, sou mestranda em Alimentos e Saúde pela UFMG e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas operações com polinômios. Vamos começar pela adição e subtração. Nesse caso, apenas os termos de mesmo grau podem ser somados ou subtraídos. Mas o que isso significa? Vamos ver um exemplo. Temos aqui o polinômio p de x e o polinômio q de x. Se a gente for somar estes dois polinômios, a gente vai ter a seguinte expressão. Observe que, como o sinal da operação é positivo, quando eu for remover o parênteses, o sinal de todos os termos que estão aqui dentro vai ser conservado, como a gente pode ver nessa linha. Agora, para realizar a adição e subtração propriamente ditas, a gente vai observar o grau de cada termo e ver com quem ele pode interagir. Por exemplo, no caso do x à quarta, que só se mostra presente em um termo, a gente manterá como está. Já o x ao cubo está presente em dois termos, que são o 5x ao cubo e o x ao cubo. Somados, eles resultam em 6x ao cubo. O x ao quadrado também está em dois termos, que somados 3x ao quadrado mais 6x ao quadrado, nós obteremos 9x ao quadrado. Já o x elevado a 1 só está em um termo, que é o menos 12x. Então, a gente o copia mantendo como está. E por fim, os termos que não apresentam o x são mais 9 menos 8, que resultam em 1. E este será o resultado final da soma entre esses dois polinômios. Já com relação à subtração, vamos fazer a subtração entre esses mesmos polinômios. Observe que agora a gente vai ter que fazer a multiplicação de sinal, pois aqui é negativo, e quando eu retirar o parênteses, eu não posso manter os sinais como estão. O primeiro polinômio, p de x, pode ser copiado como está, pois não há nenhum sinal aqui antes multiplicando. Já no polinômio q de x, nós multiplicaremos esse sinal por cada um dos que está dentro do parênteses. Menos vezes x ao cubo, menos x ao cubo. Menos vezes 6x ao quadrado, menos 6x ao quadrado. E menos vezes menos 8, mais 8. Agora nós podemos somar ou subtrair os termos que tiverem o grau semelhante. O 4x ao quadrado permanece isolado, então nós o mantemos como está. O termo em que o x está elevado à terceira potência será o resultado de 5x ao cubo menos x ao cubo, que resultará em 4x ao cubo. Com relação ao x ao quadrado, nós teremos 3x ao quadrado menos 6x ao quadrado, que resultará em menos 3x ao quadrado. O menos 12x se mantém, pois não há ninguém para ser somado ou subtraído dele. E mais 9 mais 8 resulta em mais 17. Então, este é o resultado da subtração entre os polinômios p de x e q de x. Observe que no resultado final não há nenhum termo que possa interagir com o outro, pois todos possuem graus diferentes de x. Partindo agora para a multiplicação de polinômios, a gente vai multiplicar a parte literal com parte literal e os coeficientes com coeficientes. Por exemplo, 2x ao cubo vezes 3x ao quadrado. A gente vai multiplicar 2 por 3, resulta em 6, e x ao cubo com x à quarta. Lembre-se que multiplicação de potências com a mesma base, a gente vai conservar a base e somar os expoentes. Então, a gente vai ter x elevado à sétima. Outro exemplo, 4x ao quadrado vezes 5y. 4 vezes 5 resulta em 20. O x ao quadrado não pode ser multiplicado somando expoente com y, pois são bases diferentes. Então, x ao quadrado vai se manter e o y também irá se manter, o que vai resultar em 20x ao quadrado y. Não há como simplificar mais do que isso. Agora vamos fazer a multiplicação de um binômio com um trinômio. Assim, a gente vai precisar usar a propriedade distributiva. Começando pelo 9x ao quadrado, vamos multiplicar ele por cada termo desse segundo parênteses.
9x² vezes 4x², 9 vezes 4 resulta em 36. x² vezes x², a gente soma os expoentes e obtém x⁻. 9x² agora vezes menos 6x, a gente vai ter um termo negativo, certo? Pois o primeiro tem sinal positivo e o segundo tem um sinal negativo. 9 vezes 6 é igual a 54. E x² vezes x resultará em x². Então, a multiplicação desses termos agora resultam em menos 54x². O 9x² vezes 2, apenas o 9 vezes 2 que serão multiplicados, pois não há o que multiplicar com x². Então, resultará em mais 18x². Feitas todas as multiplicações com o 9x², que é o primeiro termo do binômio, a gente vai partir para as multiplicações com 10x². Então, 10x³ também vai interagir com todos os termos do trinômio. 10x³ vezes 4x², bom, 10 vezes 4 é 40, e x³ vezes x² resultará em x elevado a 11, pois 3 mais 8 é igual a 11. Já o 10x³ vezes menos 6x resultará em menos 60x², visto que 10 vezes 6 é 60 e x³ vezes x, x². E por fim, 10x³ vezes 2 resultará em 20x³. Agora a gente irá identificar quais termos possuem o mesmo grau e poderão ser somados ou subtraídos. Será apenas os termos que apresentam x², que é o menos 54x³ e 20x². Todos os outros termos poderão ser copiados, mantendo-se o grau em que estão. E a interação do menos 54x³ mais 20x³ resultará em menos 34x³. Copiando novamente apenas com o intuito de organizar os polinômios, deixando os graus do maior para o menor, a gente tem este resultado. Por fim, veremos a divisão por um monômio. A parte literal será dividida pela parte literal e os coeficientes pelo coeficiente, assim como na multiplicação. Por exemplo, 15x³ dividido por 3x. 15 dividido por 3 resulta em 5. x³ dividido por x, lembrando ainda das propriedades de divisão de potência da mesma base, a base será conservada e os expoentes serão subtraídos. Então, nós teremos 5x², visto que o expoente 3 menos o expoente 1 resultará em 2. Outro exemplo é o 12x² vezes y dividido por 6x. 12 dividido por 6 resulta em 2. x² dividido por x é x, e como não há ninguém para dividir o y, não há nenhum y no denominador, ele será mantido. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas redes sociais. Tchau!